Olá, tudo bem, pessoal? Hoje é 19 de agosto. Vocês sabem que dia é hoje? Pois bem, hoje é o Dia Nacional do Ciclista. Puxa, peraí, mas tem tantos dias do ciclista, dia do ciclismo, dia da bicicleta. Pois é, mundo afora existe uma profusão de dias dos ciclistas. Mas hoje, 19 de agosto, é o dia brasileiro, é uma lei, é o Dia Nacional do Ciclista. Então eu vou aproveitar para contar um pouco os vários dias de ciclistas que existem mundo afora. O mais importante deles, na minha opinião, é 3 de junho. Que dia é esse? É o Dia Mundial da Bicicleta, estabelecido pela própria ONU, Organização das Nações Unidas. Esse dia foi estabelecido muito recentemente, em abril de 2018. E por quê? A bicicleta foi escolhida como uma representante da mobilidade ativa, então se considera que o dia 3 de junho é o dia mundial para as pessoas colocarem olho e foco na mobilidade ativa, tendo a bicicleta como símbolo máximo deste modal, que é o modal principal que o ser humano se locomove, em cima da sua própria energia. Ao longo destes 120 anos, quando o automóvel foi inventado, as cidades passaram a ser desenhadas para a circulação dos automóveis, que são grandes, pesados, volumosos e também atropelam. Conclusão, as cidades perderam a sua essência de escala humana. Tudo começou a ficar grande, as cidades começaram a se espalhar para os bordos, cada vez mais longe, porque o carro ocupa muito espaço no centro urbano. Ao valorizar a mobilidade ativa, você produz cidades mais confortáveis, mais agradáveis para todos. Ao valorizar espaços públicos em que a pessoa caminha, senta, convive, sem carro, sem medo de ser atropelado, sem aquele barulho, sem aquela neura de você ficar segurando a criança. Não vai para a rua, fica comigo, vem para a calçada. Sabe essa neura, esse medo constante que todos nós temos de sermos atropelados? Então, espaços públicos livres dessa questão, desse medo de sermos atropelados, são muito mais agradáveis e produzem cidades mais iguais, melhores para todos, mais inclusivas, cidades onde as mulheres caminham melhor, cidades onde as crianças podem circular e principalmente aqueles com deficiência física, com dificuldade motora. Portanto, cidades onde a mobilidade ativa é priorizada, elas são muito melhores para todos, sem falar que são cidades que salvam vidas. E por isso mesmo, a ONU decretou o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta para fazer uma apologia, uma alusão, um resgate da importância da escala humana nas cidades, da importância de se priorizar a mobilidade ativa. Fuçando na internet, eu também vi que existe o Dia Nacional do Ciclismo, que seria 17 de setembro. Segundo eu apurei, essa data foi escolhida em 2017, dia em que, em teoria, a bicicleta teria comemorado 200 anos. O que não é bem verdade, porque não existe um dia específico da invenção da bicicleta, porque ela foi um objeto que foi se transformando até chegar num formato muito parecido com o que é de hoje, há uns 200 anos atrás. Mas a gente não pode dizer que em 2017 a bicicleta teria completado 200 anos. Porém, é mais ou menos uma estimativa. Mas, de fato, é mais um dia para a gente comemorar essa beleza que é a bicicleta. Eu fui mais a fundo e descobri um outro dia da bicicleta, que é 19 de abril. E olha só que piração essa história. Esse dia tem tudo a ver com a bicicleta e nada a ver com a magrela. Veja só. 3 dias antes, portanto, no dia 16 de abril de 1943, plena Segunda Guerra Mundial, um cientista suíço chamado Albert Hofmann, ele sem querer inoculou LSD, que foi uma substância sintetizada por ele mesmo 5 anos antes. E aí, claro, pirou. Ele achou aquilo tudo muito estranho. 3 dias depois, que foi exatamente no dia 19 de abril de 1943, ele propositadamente experimentou o LSD. Conclusão, pirou. E aí ele pediu para um assistente dele para ajudá-lo a pedalar até a sua casa
Por que de bicicleta? Porque naquela época existia o racionamento do combustível, então ele foi de bicicleta do laboratório até a sua casa. E claro, estava viajando. O relato escrito por ele mesmo é psicodélico. Ele via cores e também identificou o seu próprio vizinho como uma bruxa. Enfim, em 1985, portanto mais de 40 anos depois, Thomas Roberts, um professor universitário lá de Illinois, ele fez uma festa comemorando o Dia da Bicicleta. Isso porque existe uma corrente americana no sentido de promover o LSD como uma droga recreativa, como uma droga legal, e também fazer estudos em cima do que tem de positivo da aplicação do LSD em terapias de todas as ordens. E a partir de então, essa data tomou fôlego, tomou força, e o 19 de abril, o Dia da Bicicleta, na realidade é o dia em que o cientista Albert Hofmann propositadamente experimentou LSD e viajou. E qual a ligação da bicicleta com tudo isso? Primeiro, porque ele pedalou, e em segundo também porque a bicicleta está associada ao modal predileto a todas as comunidades psicodélicas do mundo todo. Em várias outras matérias, apenas em português aqui no Brasil, existe uma comemoração do Dia do Ciclista no dia 15 de abril, sendo que essa data, 15 de abril, curiosamente 4 dias antes do Dia da Bicicleta, em homenagem ao LSD, não encontrei nenhuma publicação que o comprove. Ainda segundo a revista Go Outside, o dia 8 de dezembro seria o Dia do Ciclista adotado pela CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo. Isso porque essa data coincide com a data da padroeira do ciclismo lá da Itália, que é a Madonna del Ghisallo. Eu não encontrei no próprio site da CBC algo que comprove o que eu acabei de dizer. E agora vamos voltar ao dia 19 de agosto, o Dia Nacional do Ciclista aqui no Brasil. Sim, é uma lei aprovada pelo Temer em 2017. Por que esse dia? Porque em 2006, exatamente 19 de agosto de 2006, Pedro Davidson, filho de Beth e Pércio Davidson, foi atropelado e morreu em Brasília. Até hoje tem uma ghost bike lá. Veja só, uma ghost bike num lugar onde um jovem perdeu a vida. É realmente uma tragédia. E os pais, que também já participavam de uma ONG chamada Rodas da Paz lá de Brasília, começaram essa campanha, essa ONG começou essa campanha e, por fim, em 2017, Temer assina essa lei. O dia 19 de agosto é o Dia Nacional do Ciclista no Brasil, dia que coincide com a morte desse rapaz chamado Pedro Davidson, e essa morte foi lá na cidade de Brasília. Mas a gente tem que se ater que esse dia não é um dia da gente ficar pensando na morte, pensando no desastre, e sim um dia que a gente tem que pensar na preservação da vida. Então, 19 de agosto é o Dia Nacional do Ciclista, e todos os outros dias do ano são dias em que nós, em cima de um veículo, olha, a bicicleta é veículo, hein? Em cima de qualquer veículo, temos que prestar muito atenção à nossa própria vida e à vida dos outros. A gente tem que preservar a vida de todo mundo, principalmente quando estamos em cima de um veículo. Sendo que o pedestre é o rei de toda a cadeia. O pedestre sempre tem a preferência, muito mais do que a razão, ele tem a preferência sobre todo e qualquer modal de transporte, veículo, o que for. Principalmente crianças, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, que esses também estão mais frágeis ainda na nossa cadeia. Na descrição desse vídeo eu coloco uma série de links sobre matérias a respeito de todos esses dias do ciclismo e do ciclista. Valeu? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no nosso canal de YouTube. Siga-nos lá no Instagram. Faço o convite para você me seguir aqui nas minhas redes sociais. E já sabe, né? Neste pós-pandemia, vamos pedalar muito como meio de transporte e todos nós no trânsito, não importa o modal, vamos nos respeitar mais uns aos outros. Valeu? Bora pedalar assim que der.